Fala galera, estamos aqui de volta, né, nessa Babilônia desvairada que é o nosso planeta Terra. Hoje eu tenho um assunto muito interessante para discutir. Vamos analisar aqui um vídeo sobre o conservadorismo de direita. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é o anarquismo de esquerda? Essa coisa dessa polêmica direita, esquerda, essa polaridade progressista, comunista, etc. Você, por exemplo, sabia que o anarquismo foi que realmente foi o responsável pelo 1º de maio? Não foram os comunistas, não foram os de esquerda, não foram os marxistas, não foi em Cuba, não foi na Coreia do Norte, não foi na Rússia, foi nos Estados Unidos. Pois é, muita gente não sabe disso. Então, nós vamos comentar sobre esses assuntos aqui e eu vou passar agora realmente um vídeo que vocês vão achar muito interessante, a análise do Paulo sobre o que é isso. Então vamos ao vídeo. Genival Oliveira Gonçalves, o grandioso Gog, um dos maiores rappers da história brasileira, um sujeito de Brasília. Ele é daquela primeira geração ou segunda geração de rappers brasileiros ali dos anos 90, que eu gosto, que eu tenho discos do Gog em casa, mas eu, no final de semana, me deparei com um corte de uma entrevista dele em que ele diz isso aqui, dá uma olhada. Perguntam, por exemplo, o rap é de esquerda ou é de direita? Aí eu falo, mano, o primeiro presidente do Brasil, quem foi? E o cara, pô, não sei, igual, Deodoro da Fonseca. Quem era quem? Marechal. Floriano Peixoto, segundo. Depois vem Prudente Moraes, Campos Salles. Quando você vai ver o espectro dessas pessoas, são todos conservadores de direita. Então, automaticamente eu falo, mano, esses caras não fecham comigo. Até ter João Goulart. Aí, pô, João Goulart foi um cara de esquerda, e quando ocorre o golpe militar no Brasil. Então, quer dizer, foram 23 anos de presidentes militares. Sim. Aí você vê que praticamente todos tiveram viés de direita. Então o Brasil que a gente tem é um resultado da direita, não é da esquerda. Seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, eu sou o professor Paulo Cruz e eu já quero te lembrar para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, já se inscrever no canal se você não se inscreveu, comentar aqui no vídeo, compartilhar com as pessoas que você conhece, para que esse canal sempre cresça e apareça. Muito bem, como eu tenho falado sempre, eu tenho falado isso recorrentemente, eu tenho escrito sobre isso há bastante tempo, mas eu acho importante, água mole e pedra dura, falar sempre sobre o assunto para que as pessoas, talvez ouvindo e vendo alguém falando de modo diverso sobre esses temas, elas parem para pensar um pouco. As discussões políticas no Brasil, elas estão obviamente polarizadas, e elas estão muito polarizadas, e cada espectro político, digamos assim, eu não vou chamar de ideologia, porque eu tenho um conceito bastante específico do que é ideologia, que eu já falei disso em outros vídeos aqui do canal. Então, eu vou chamar de espectro político, né, nesse momento. Então, cada espectro... Por isso eu achei interessante, né, essa visão dele aí, de como ele vai apresentar essas coisas do conservadorismo e as visões do espectro político. Vamos lá, então. Político tende a, como se diz em linguagem corriqueira, puxar a brasa para a sua sardinha. Então, quer dizer, se eu tenho uma visão de mundo que é de direita, que é conservadora, que é liberal e tal, eu tendo a enxergar o meu adversário, entre aspas, político, o meu oponente, aquela pessoa que está do outro lado, na outra margem do rio, então eu falar, aquela pessoa está errada. Eu tendo a achar que o ponto de partida daquela pessoa já é errado. E eu tendo a enquadrar não só essa pessoa ou esse espectro político, mas todas as coisas que eu considero ruins na sociedade ligadas a esse espectro político e a essas pessoas. Então, quando a gente olha esse corte, esse pequeno vídeo aí do Gog, em que ele fala que, olha, né, todos os presidentes brasileiros, desde o começo da República, né, com Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro, até o João Goulart, todos os presidentes foram, aí ele enfatiza, conservadores de direita. E aí,
uma grande dúvida, né? Não é uma dúvida, mas assim, eu vou usar o efeito retórico aqui, né? Uma grande dúvida bate na minha cabeça. Então assim, tá, o que que ele está chamando de conservador de direita? Então esse é o primeiro ponto, que quando uma pessoa está falando sobre política, é o primeiro ponto em que precisa ficar claro para quem está ouvindo. Vou dar um exemplo. Foi isso que eu falei, né, no começo do vídeo. Então as pessoas têm uma visão que nem sempre é a correta do que acontece. Então ele vai explicar agora direitinho essa situação. Eu acho que até falei disso já em outro vídeo aqui, mas uma vez, eu, com uma turma de alunos meus da EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, né, que eu adorava dar aula na EJA, uma vez apareceu uma palestra pra gente ir sobre a questão racial, porque era perto do 20 de novembro, no Sindicato dos Bancários. Eu relutei em ir, falei pros alunos que eu não queria, eles insistiram muito para que eu fosse, era uma turma bem legal, assim, de alunos que eu tinha nessa escola, e eu acabei aceitando, né, eu sabia que o negócio não ia ser legal, porque eu sei que é um sindicato e tal, então eu sabia que ia ter viés na coisa, mas enfim, eu fui. E o sujeito que deu a palestra lá, ele meio que assim, contou a história do Brasil. Mas ele contou a história do Brasil, obviamente, partindo de uma interpretação marxista da história do Brasil, né? Ligado aos ciclos econômicos, coisa e tal, tal, tal. Então, ele terminou a palestra dele daquele jeito apocalíptico, tipo assim, o Brasil é essa porcaria mesmo, é tudo isso de ruim que eu contei pra vocês, né? Então, já tem aqui nesse canal, inclusive, cujo título é Eles Não Roubaram o Nosso Ouro, né? Que eu falo sobre esse assunto, inclusive acho que comento sobre isso nesse vídeo. Bom, a pergunta que eu fiz para esse palestrante quando terminou, a palestra dele terminou e os alunos me instigaram a fazer uma pergunta foi: você partiu de uma interpretação marxista para contar essa história que você contou? Ele ficou bem irritado comigo, mas no fim ele assumiu que era isso. E aí eu falei para ele, olha, eu acho que os alunos têm o direito de saber isso, que você está partindo de uma visão específica. Porque interpretar a história do Brasil não é uma coisa tão simples e não tem só uma maneira de interpretar. Eu não estou dizendo que a sua não é legítima, eu só estou dizendo que a sua parte de um viés, de uma visão de mundo específica, então você tende a interpretar tudo conforme essa visão. Mas as pessoas que estão vendo a sua palestra, elas precisam saber isso. Na educação brasileira, na educação por aí, também acontece isso. O professor às vezes tem uma formação específica e ele tende a ensinar tudo de acordo com aquela formação que ele tem. É um erro de um professor fazer isso. Ele precisa apresentar aos alunos as visões, se elas existem, as diferentes visões sobre determinado tema. Se você for um professor de história, de sociologia, de filosofia e tal, você tem essa tarefa de mostrar a pluralidade de ideias para os seus alunos. Então, o GOG, ele está partindo de um ponto de vista específico. Então, para ele, todo mundo que é, como foi o Floriano Peixoto, o Deodoro da Fonseca, Prudente de Moraes e todo mundo que foi presidente até aquele momento, até chegar ao João Goulart, foi de direita. Por quê? Talvez porque ele acha que militarismo está ligado à direita, talvez porque ele acha que autoritarismo está ligado à direita, talvez porque ele acha que essas pessoas eram de elite. E a elite... Na verdade, o Brasil foi sempre governado, o poder sempre foi da elite. Então, quando ele vai falar até mais tarde, pode ser uma elite de direita ou uma elite de esquerda. Mas não deixa de ser elite. Ele vai explicar isso melhor pra gente. Vamos lá, colocar o vídeo aqui de volta. É de direita. Então, ele partiu de vários pressupostos que ele tem na cabeça dele a respeito do que ele pensa ser de direita e ser conservador. Agora, como é que uma pessoa como eu, né, que sou uma pessoa, né, considerada de direita e conservadora, enxergo isso? Como é que os autores ligados à direita enxergam essas pessoas? É da mesma maneira que o GOG está enxergando? Muito provavelmente não, e eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho que não. Então, existe uma tendência em cada espectro político ver as coisas do seu modo e se esquecer que há outros aspectos a serem considerados. Então, quando eu vejo o GOG falando isso e as pessoas que concordam com ele veem ele falando isso, essas pessoas e o próprio GOG devem olhar para um cara como eu e falar: esse cara tá completamente errado, esse cara é um fascista, esse negrão aí tá viajando, esse negrão tá... como é que eles falam? Ele é o Stephen, né? Lá do Django Livre, ele é o negro que trabalha para os brancos, que trabalha para a elite. Então, quer dizer, quem tá do outro lado e pensa desse modo, olha para um cara como eu desse jeito. Agora, tá certo?
Tá certo você enquadrar uma pessoa que discorda de você numa coisa tão maligna assim, ou pelo menos equivocada a esse ponto, sem ouvir o que essa pessoa tem a dizer? Sem... Boa pergunta, entendeu? Realmente boa pergunta. Como é que você vai julgar as pessoas? Você não tem nem conhecimento para isso. Por exemplo, a pessoa fala do anarquismo. Ele não sabe nem o que é o anarquismo. Ele pensa que é bagunça. Entendeu? Que é caos total. Não é isso. Nunca leram Proudhon, nunca leram Malatesta, nunca leram Bakunin, nunca leram Tolstói, nunca leram nada sobre isso. E acho que tudo que é anarquista é bagunça, né? Então, isso que ele está dizendo aí acontece muito porque as pessoas não têm o conhecimento. Elas não leem. Vão para a universidade e não aprendam nada. Só que eu de ficar fumando bagulho dentro da universidade, andando pelado e fazendo aquelas manifestações que não aprende nada, não sabe nada. Aí gasta a maioria do seu tempo indo pro show da Anitta, indo pro show da Lady Gaga, e essa é a prioridade deles. A prioridade não é ensinar, ou nem aprender dentro da universidade. Então aqui, nesse vídeo importante, o professor Paulo aqui vai ensinar para quem não entende o que é. Então é bom para a gente escutar e aprender e não falar besteira, né? Muita gente não tem nem base para discussão. Vamos lá continuar aqui. Ter lido um autor que não fosse autores ligados à sua visão política? O que será que o Gog leu de autores conservadores ou liberais, por exemplo? Eu acho que ele não leu nenhum, tá? E se leu, comenta aqui, Gog, se esse vídeo chegar em você, diz o que você leu e por que você mostra as coisas dessa forma. Porque certamente autores conservadores ou liberais, eles não vão ver as coisas desse modo. Um autor conservador, como, sei lá, pega um gringo como Michael Oakeshott, que é um britânico. Oakeshott é britânico ou americano? Não, é isso mesmo. O Michael Oakeshott, ele é inglês, é britânico. Então, pegando o Michael Oakeshott, se você leu o que o Michael Oakeshott escreveu sobre conservadorismo, não tem nada a ver com isso, com militarismo, com autoritarismo, com ditadura, nada, é muito pelo contrário. Agora, nós podemos pegar um autor brasileiro também, nós temos vários autores que se enquadram dentro de uma perspectiva, de uma visão de mundo, ou de um espectro político conservador, que não são Bolsonaro, que não são esses caras que governaram o Brasil agora há pouco, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, fazer uma ligação entre tudo que você acha que tá ruim na política e aquele espectro que você discorda, pô, isso é desonesto, né? Então, Com certeza. E essas retóricas, essas narrativas, é tudo baseado, a maioria das vezes, em um campo desonesto. É isso que a gente vê. É desonesto mesmo. Aqui, pequeninos trechos de um autor conservador brasileiro, talvez o único que tenha teorizado mesmo sobre conservadorismo, que pode mostrar pra gente como essa interpretação que vem do outro lado, da outra margem do rio, é equivocada em termos conceituais. Então eu vou falar aqui um pouquinho de João Camilo de Oliveira Torres, que foi um historiador, um filósofo brasileiro, um sociólogo brasileiro, que escreveu várias obras sobre política no Brasil. E ele tem uma série de livros que inclusive foram reeditados pela editora da Câmara dos Deputados aqui em São Paulo. E uma das obras que ele colocou aí em circulação se chama Os Construtores do Império. É essa obra aqui. Eu estou aqui com a edição da Câmara dos Deputados, tá? Do João Camilo. E nessa obra aqui, ele tem uma série de trechos, ou melhor dizendo, alguns capítulos, ou um capítulo e alguns subcapítulos, em que ele fala, por exemplo, do conceito de conservadorismo, dos fins do conservadorismo e do conservadorismo no Brasil. Quando a gente lê o que o João Camilo diz aqui, você não encontra ressonância alguma com o que, por exemplo, o Gog disse a respeito do conservadorismo. Nada a ver, não tem nada a ver. Aliás, ele coloca determinadas facções, entre aspas, do conservadorismo, ou o que ele chama de posições aparentadas ao conservadorismo, em dois outros espectros. Por exemplo, ele fala que existe, para além do conservador, que ele considera uma posição legítima, há o reacionário e há também o imobilista. Então eu vou citar aqui o João Camilo, alguns trechos desses capítulos, para vocês entenderem, talvez de uma vez por todas, né, o que é conceitualmente o conservadorismo. Você pode discordar, tá? Você pode continuar sendo de esquerda, progressista, o que você quiser.
Mas você não vai mais pecar por ignorância. Você vai saber que existem autores que falam sobre conservadorismo, que já escreveram sobre isso, e que eles não têm, praticamente nenhum deles, ligações com tudo que aconteceu de ruim na história que você liga ao conservadorismo. Mesmo porque mortes em escala, autoritarismo, ditadura, todas essas coisas aconteceram também à esquerda. É só... Isso daí é fato, né? É fato histórico. Quem estuda ou estudou história sabe disso, né? Essa questão do fascismo, de mortes em massa e tudo, aconteceram tanto na esquerda quanto na direita. Então não é essa a questão. A questão é muito outra. Ele vai explicar melhor aqui. A União Soviética, é só ver Coreia do Norte, é só ver o regime cubano, essas coisas. Isso aí não é democracia? Então vocês não podem também dizer que no espectro de vocês também não acontecem essas atrocidades políticas que a história nos entregou. Então, vamos lá para João Camilo de Oliveira Torres. Abre aspas. Os autores costumam distinguir várias modalidades de conservadorismo, conforme o fez, com inteligência e acuidade, o senhor Alceu Amoroso Lima, em ensaio recente. Acreditamos ser mais simples distinguir o conservadorismo de posições que lhe são aparentadas. Temos primeiramente o imobilismo social ou político, que é uma posição que não aceita qualquer espécie de mudança, que pretende que a situação atual se mantenha sem qualquer modificação. As pessoas vítimas do imobilismo negam o tempo e reagem a qualquer mudança, mesmo para melhor, mesmo inócuas. Os imobilistas, por exemplo, recebem desfavoravelmente transformações perfeitamente legítimas ou inovações benéficas, sejam máquinas novas ou um diferente sistema ortográfico. Certamente o imobilismo absoluto é impensável, mas há muita gente que recebe sempre mal qualquer inovação, valiosa ou não. Fecha aspas. Então a primeira distinção aqui é o imobilista, aquela pessoa que não quer que mude nada, quer que as coisas se mantenham como elas estão, né? Então tem um vídeo recente aqui do canal que é assim, o conservador quer conservar a miséria, eu falo um pouco disso lá também. Então, continuando, abre aspas. Em segundo lugar temos o reacionarismo, o reacionário nega o tempo. Igualmente e de maneira mais radical do que o imobilista, pois pretende que ele reflua. Quer que o rio volte à fonte, que a árvore retorne à condição de semente, condenando as transformações ocorridas numa determinada época recente, como se a história pudesse ser vítima de condenação, como se a história não fosse pela própria condição humana essencialmente ambígua, isso é, havendo sempre bem e mal em todas as situações históricas, já que ela, como nos ensina Santo Agostinho, é o campo de luta entre as duas cidades, que não estão separadas, mas misturadas. De fato, Deus escreve direito por linhas tortas, e aí está toda a filosofia da história. Fecha aspas. Então, o reacionário é aquele que, olhando as mudanças que aconteceram nos últimos anos, ele tenta voltar. Então, você pode pensar, por exemplo, nos políticos de direita da atualidade, muitos deles são, de fato, reacionários. O que eles querem é voltar, a ditadura que era legal, no tempo da minha avó era melhor, não sei o que era bom, não sei o que lá, porque agora quem tá tomando conta aí é o, sei lá, o LGBT e não sei o que. Então ele quer voltar a um tempo que ele considera um tempo melhor do que o atual. Corretíssimo, é isso mesmo. Porque no tempo da ditadura era melhor. Eu lembro dessa época, não tinha tanto assalto na rua, os militares botavam ordem e não era tão escrachado do jeito que era, não tinha essa coisa tanto de parada gay e nem essas coisas que acontecem hoje em dia. Então esses caras pensam assim. A pessoa só é um reacionário. Então, segundo a definição do João Camilo e de vários autores conservadores, como o próprio Oakeshott, que é um britânico, mas aqui falando do conservadorismo mesmo ligado ao Brasil, você tem muita gente que é reacionária, que ela quer que volte um tempo que não é mais possível voltar. E aí tem uma outra posição que ele vai destacar aqui, que é a do progressista, que é aí onde se encaixa talvez o Gog e várias outras pessoas. Então, abre aspas. Opõe-se ao conservadorismo o espírito progressista, isso é, daqueles que acreditam, ao contrário, que a história é sempre um campo em que se realiza automaticamente um progresso contínuo, e onde, pois, o novo é sempre bom,
ao contrário dos imobilistas e reacionários que admitem que o novo é sempre mal, e do verdadeiro conservador que acha que o novo poderá ser bom se não diferir do velho. Fecha aspas. Então, o progressista, ele é, como diz um outro autor, o Andrei Plecho, que é um autor romeno, filósofo romeno, ele fala que o progressista ele é um fanático pela novidade. Então ele olha o que existe e fala, ó, tá tudo ruim isso aqui, o passado é ruim, tudo que aconteceu até agora foi ruim, tudo que aconteceu agora deixou a gente nesse estado de coisa que a gente está, então a gente precisa mudar, precisa alterar, precisa transformar, precisa revolucionar. Então o progressista, e aí você vai encontrar desde o progressista mais moderado até o revolucionário mais radical, ele é aquele que sempre pensa que o presente ou o futuro é melhor do que o passado, mais específico. Exatamente. Então, ele acha que tudo que foi feito no passado não presta. Não houve nenhum avanço em nada, absolutamente. As coisas só pioraram. E assim, ele pensa dessa forma, ele fica bitolado naquilo ali. Quer inventar uma coisa nova para ver que ele vai ser salvador da pátria, né? Então, é isso aí. O futuro, porque o presente para ele também é ruim. Então, ele não vê motivos para guardar nada que existe no presente. Ele quer mudar tudo, ele quer mudar para uma outra mentalidade, ele quer criar um novo homem, ele quer criar um mundo melhor. Assim é o progressista, em todos os seus espectros. Mas aí o João Camilo então define a posição conservadora. Abre aspas. Assim sendo, podemos fixar a posição conservadora em seu sentido autêntico como aquele representado pelo Partido Conservador no Império do Brasil e tradicionalmente pelo Partido Conservador Britânico. O conservador reconhece o tempo, mas como sendo passado e futuro. Não nega o passado como progressista, os tempos pretéritos não foram trevosos nem ignorantes. Não nega o futuro como os reacionários. O dia de amanhã poderá trazer grandes alegrias se soubermos trabalhar. A distinção entre o conservadorismo, reacionarismo, imobilismo e progressismo, em sua forma aguda, que é o revolucionarismo e que quer destruir tudo e começar de novo, torna-se mais clara se compararmos a posição respectiva em face das reformas. Os imobilistas nada querem reformar. O reacionário é capaz de construir um castelo medieval em Brasília e andaria de armaduras ou calções de veludo em Copacabana, se isso fosse possível. Já os progressistas e revolucionários nada querem conservar. O antigo é velho e feio, só o moderno presta. Super interessante. É isso mesmo, as pessoas não conseguem ter essa visão do que ele está falando. Entendeu? O que ele está falando aí é justamente como as pessoas pensam. Eles querem andar nessa onda e não entende as diferenças, as outras maneiras de pensar. Tudo que ele pensa, ele acha que é correto. Não admite outra visão, não vê o outro lado da moeda e é só o que eles querem e acabou. E fica nessa guerrinha, né? Ideológica. Ele nem gosta de usar essa palavra ideológica, né? Mas vamos lá. O conservador se coloca diante de reformas. O princípio é: somente podemos conservar reformando. As reformas em si mesmas são necessárias. Não convém precipitá-las, nem tomar a iniciativa delas. Os conservadores, habitualmente, não começam as reformas. Em casos especiais, quando uma reforma se impõe para evitar uma revolução, o conservador pode tomar a iniciativa. Mas, de qualquer modo, feita a reforma, o conservador a aceita, adaptando-a às condições pré-existentes e consagra, fecha aspas. Então, para entender política, as coisas não são tão simples, não são tão a ferro e fogo assim. Então, se você quiser entender um pouco mais de filosofia política, entre no curso de filosofia política que eu estou oferecendo com o meu amigo professor Ricardo Almeida. Tem um QR Code aqui na tela ou na descrição desse vídeo, em que você vai encontrar um panorama sobre a filosofia política de mais de 20 horas, com vários autores, pegando desde Platão, indo até Eric Voegelin, né, um autor contemporâneo. A gente vai passar por vários autores e falar. Recomendo, o curso dele é bom, eu já vi, e é barato, então vocês ficam sempre ligados aí no canal dele, seguem porque é fonte de informação importante. Sigam também o canal da ANCAP, né, que é um canal anarca libertário, e traz também bastantes informações interessantes para mudar um pouco essa visão tão bitolada
de direita e esquerda, ver outra percepção, outra maneira de ver as coisas. Eu recomendo. Da sua filosofia, da sua visão política, tá? Se você entrar nesse curso nas próximas 24 horas, a partir da estreia desse vídeo, você ainda vai ganhar de brinde esse livro aqui, O Príncipe de Maquiavel, que é um dos autores que a gente trabalha no curso. Inteiramente grátis, capa dura, lindão, tá? Só o livro é metade do preço que você vai pagar no curso, que é de R$ 168,80 à vista, ou 12 vezes de R$ 14,14. Então, muito barato, vem que a gente tá te esperando. Então, a minha pergunta é, será que o Gog consegue fazer essa diferenciação quando ele chama o Marechal Deodoro, que foi alguém que conduziu um golpe de Estado do Brasil? Porque o golpe de Estado da República na monarquia brasileira foi uma ruptura institucional. E o conservador de direita, como o Gog definiu lá, nunca aceitaria um golpe de Estado e uma ruptura institucional de qualquer maneira. A não ser que ele fosse um reacionário, que é o reacionário querendo voltar ao passado, ele prevê uma ruptura institucional, ou que ele seja um revolucionário. Um conservador como essa definição aqui que eu trouxe, e a qual eu me enquadro inclusive, jamais aceitaria um golpe de Estado. Agora, é fato, o Brasil sempre foi governado por elites. Então, se ele está dizendo que o Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, todos aqueles até o Jango, eram pessoas de elite, tá, aí eu concordo com ele. Só que o Brasil sempre foi governado por elites de direita e de esquerda. Se você olhar, por exemplo, o primeiro governo do Lula, veja quais foram os ministros da Fazenda e os ministros da Educação, por exemplo. Foram homens brancos da elite brasileira. Então, a elite no Brasil nunca deixou de governar. O povo, como as pessoas gostam de dizer, essa abstração chamada povo, nunca esteve no poder. É isso, o povo nunca teve no poder. Ah, porque é de esquerda agora, que o Lula, então o povo é do poder do povo, é tudo bem do povo. Conversa fiada, hipocrisia. Todo mundo sabe, esses pilantras que estão junto com o governo se diz de esquerda, na verdade tudo faz parte da elite, entendeu? Que estão se acoplando, pegando uma carona, são somente oportunistas. Então eles verem oportunidade, mano, para eles não interessa se é de esquerda ou se é de direita. O interessa é se eles estão no poder. É uma luta de poder. E é sempre a elite que ganha. É essa que é a realidade. Nunca estará. O que a gente precisa, talvez, é melhorar as nossas elites, ou pessoas do povo alcançarem as elites e aí passarem a trabalhar em favor do povo. Ah, o Lula era esse, ou é essa pessoa? Bom, tá, pode ser, mas você pode muito bem criticar o Lula pelas decisões políticas, pela nomeação de seus ministros, porque, na verdade, o Lula também, nesse sentido, representa as elites políticas do Brasil. A cultura... Com certeza. Com certeza. Essa conversinha fiada e picanha e não sei o que lá que o pobre, essa conversinha de que sempre tá do lado do pobre, isso, rapaz, é isso que mais me irrita na esquerda. Não é pelo fato de ser de esquerda, é por essa hipocrisia. Isso é o que mais me irrita. É conduzida por elites no Brasil, por elites de esquerda. Quem é o Walter Salles, por exemplo, se não um progressista da elite e do topo da cadeia, porque é banqueiro, né? Então, meu Deus do céu. Então não dá para você fechar as coisas assim em caixinhas estanques. O Brasil sempre foi conduzido por elites, mas por elites de direita e elites de esquerda. Se esses todos que o Gog elencou foram das elites de direita, o Jango não era menos elite do que o Prudente de Moraes. E os militares, tinham muitos militares que eram de esquerda. O Lamarca era militar, meu Deus do céu, que era de esquerda, foi um revolucionário de esquerda no Brasil. O Luiz Carlos Prestes era o quê? Era militar e era de esquerda. O que era a coluna Prestes, né? Foi um movimento militarizado. Então, assim, meu Deus, não dá para você definir as coisas. Aliás, esses foram os primeiros melancias, né, da nossa história. Sim, você tem hoje muitos militares que são de esquerda, muitos militares que são progressistas. Há quem teorize sobre isso, inclusive. Então não é tão simples assim de definir essas coisas, certo? Então,
Eu acho que o Gog falou uma coisa que ele parte do espectro dele específico, sem compreender que o outro, que o seu oponente ou adversário político não é o diabo encarnado, nem tudo que está do outro lado é ruim. Essas coisas precisam ser equilibradas para que o diálogo político se torne frutífero numa democracia. Não com demonizações, não com enquadramentos, não com rotulações, não com xingamentos e não com você tentando eliminar ou cancelar o outro, certo? Perfeito. A análise do Paulo foi muito interessante e eu sempre pensei desse jeito. E é por isso que o Brasil não vai para frente. Não existe um diálogo, entendeu, entre a oposição. É cada um querendo, entendeu, tomar o poder para si, puxar a sardinha para sua, aliás, a brasa para sua sardinha e fica nesse nheco, 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 nheco e as coisas não melhoram. Às vezes ameaça dar uma melhorada, mas depois acaba voltando pro buraco outra vez. Por quê? Porque não tem uma coesão, não tem um pensamento coeso, né? Assim, mais direcionado. Bom, então é isso por hoje. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa um like aí e se inscreva no canal. Até que a gente se encontre outra vez nessa Babilônia desvarada que é o nosso planeta Terra. Fui!